Gente de Deus, que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja e seja com o seu coração, esteja sobre a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, tudo quanto você faz. Eu peço que as mais profusas bênçãos dos céus, as maiores bênçãos, sejam de fato derramadas sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te cerque com os seus cuidados. Ele ponha os seus anjos ao seu redor, como diz a palavra. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o guardam. Então, que o Senhor cuide de ti. Hoje eu quero conversar com você sobre coisas que você nunca deve dizer a seus filhos. Eu sou autor do livro 50 coisas que os pais nunca devem dizer aos filhos. Um livro que editei há uns 10 anos, agora esse livro está sendo reeditado. Aqui no canal você vai ter todas as informações, notícias, como pedir também a nova edição deste livro. 50 coisas que os pais nunca devem dizer aos filhos. Eu quero compartilhar com você pelo menos 2 delas agora. Uma frase que muitos pais inadvertidamente dizem aos seus filhos é esta: menino, menina, guri, você sempre estraga tudo. Você sempre estraga tudo. Ora, meu irmão, minha irmã, se a criança é mais travessa, mostra-se inquieta ou tende à hiperatividade, é muito comum os pais concluírem que ela é o problema. E você acha que a criança é problema, é difícil. O sentimento de culpa dos próprios pais os faz projetar sobre a criança as coisas que dão errado para eles. A situação não saiu bem na sua vida, uma coisa não deu certo nem outra. Você termina inconscientemente projetando na criança. Você nem sabe por quê. Fica irritado, irritada e vai dizer essa frase para a criança: você sempre estraga tudo. Às vezes, foi uma situação pequena que a criança causou, né? Como atitudes normais de criança. Você já se perguntou por que seu filho se atrapalha, quebra as coisas, deixa cair tudo, grita mais que o normal, pode cair com frequência, chora sem motivo, irrita-se e tenta chamar a atenção das pessoas da casa? Você já se perguntou? Quem de fato está estragando tudo? Sabe por quê? Porque pais ansiosos, nervosos ou deprimidos tendem a jogar nos filhos a culpa de tudo quanto acontece. Por isso, dizer a uma criança que ela sempre estraga tudo é uma atitude cruel e é também muito injusta. Agora, quais são as consequências disto para a criança, para a mente, para a psique, principalmente à medida que ela vai crescendo? A criança começa a assimilar, a catalisar as coisas erradas. A ansiedade vai aumentar, a pressão aumenta sobre ela. Aos poucos, ela vai se convencendo de que é realmente culpada por qualquer situação indesejável que acontece em casa, que acontece na vida dos pais. Aí veja que esse sentimento de culpa vai arrasar a criança. Então, o que você deveria dizer quando você tem uma criança hiperativa, quando ela está fazendo umas coisas que estão saindo
do normal. Com todo o amor, aconselhe a criança. Você pode dizer, procure ter mais cuidado com o que você faz. Veja que você é inteligente, é uma criança dócil, boa, mas algumas coisas que você está fazendo precisam ser corrigidas, precisa ter cuidado. Preste mais atenção quando for fazer alguma coisa. A tranquilidade e o respeito dentro de casa são coisas boas. Mas é preciso que todos contribuam para isso e quero que você também ajude. Sabe, que você colabore com a gente. Então, procure numa linguagem que a criança possa entender. Diga isso para ela. Você é legal, você é linda, você é gente boa. Precisa ajudar a mamãe e o papai. Sabemos que a autoridade é essencial para manter a ordem e o equilíbrio na família. Claro que seu filho, sua filha, precisa acreditar que você é essa figura no relacionamento entre pais e filhos. Quando essa autoridade é exercida de forma amorosa, gentil, acolhedora, os limites são estabelecidos e as ordens são claras e firmes. Com isso, sabe o que acontece? A criança passa a se comportar de maneira adequada. E quando você for falar com sua filha, com seu filho, veja bem, a criança está lá com que altura? 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. Você está mais alto, você está mais alta. Ela não está olhando o seu rosto. Então, sabe qual é uma posição muito boa de se comunicar com os filhos? Se abaixe, põe a mão direita no ombrinho da criança, sabe? Ou segure carinhosamente com as 2 mãos. Você pode se abaixar de cócora, praticamente ajoelhado, ajoelhada, sabe? Ou colocar a criança numa posição que esteja quase o nível do seu rosto. E aí fale com amor, olhando nos olhos. Olhando nos olhos. Você vai ver que esta atitude fará com que a criança comece a mudar. Ela começa a ter um comportamento diferente, melhor, sabe? Então eu queria deixar essa dica para você. Não diga essa frase. Você sempre estraga tudo. Retire isso do seu vocabulário. Retire das suas reclamações. E outra frase que eu deixaria aqui também, que eu quero deixar, é a seguinte: ei, seu irmão nunca cria problemas. É diferente de você. Pais, com muita facilidade, quem tem mais de um filho e uma filha, termina dizendo isso. Você tem um mais comportadinho, outro mais hiperativo, mais agitado, mais travesso, e termina falando isso. Seu irmão nunca cria problemas para mim, para nós. Muito diferente de você. Sua irmã não me dá problema, você é um problema. Sabe? Nós temos que entender que sempre haverá filhos mais competentes, mais rápidos, mais espertos ou mais talentosos que os outros. Isso é natural. Porém, com muita facilidade, nos leva a fazer comparações injustas. Nós somos levados a fazer comparações injustas. Assim, em vez de se fixar nas limitações e incapacidades de seus filhos, concentre-se em perceber suas virtudes, seus pontos fortes, suas qualidades. Tem que ser cauteloso, tem que ser cautelosa. Temos a tendência de projetar nos filhos os nossos desejos que não foram realizados, tentando fazer com que eles realizem as nossas expectativas. Você desejaria ser uma coisa, não conseguiu e quer que seu filho seja. Tem coisas que são boas pensar assim, mas nem tudo. Porque com isso nós acabamos
desrespeitando o potencial e as habilidades e os dons naturais que a criança tem. Cada ser humano é um indivíduo, é inédito, é diferente, é uma existência irreproduzível. Cada pessoa tem sua originalidade, possui valor singular. Foi Deus que fez assim. Eu tenho 2 filhas. Meu Deus, que diferença grande entre a minha filha mais velha, a Sara, que já é mãe, e a Radassa. Que diferença, né? Cada pessoa tem sua singularidade, né? Se nossos filhos não fossem diferentes, o tédio sufocaria a dinâmica da família. A rotina e a mesmice tornariam a vida um aborrecimento. Então é muito bom que tenham diferenças mesmo. É ótimo. O problema está nas comparações indevidas. Fazer distinção entre os filhos nunca foi uma boa atitude. Porque, como já disse, os filhos não são produzidos em série. Eles são indivíduos criados pelo Senhor, são diferentes. Nem mesmo gêmeos são iguais. Nem mesmo gêmeos. Nos tempos bíblicos, o patriarca Jacó ingenuamente não atentou para essa realidade. Você lembra da história, né, de Jacó e seus filhos? Lembra do José? José, seu filho predileto. Sem se importar com os ciúmes e ressentimento dos seus outros 11 filhos, isso lhe custou um preço muito alto. Ele foi um pai que fez aquele filho preferencial. Isso é um grande problema. Nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Quantos irmãos não se odiaram a vida inteira simplesmente porque os pais não tiveram a sabedoria de considerar e respeitar a individualidade de cada um? Aí começou elogiando uns e depreciando outros. Isso é uma situação que vai trazer problemas, consequências. Tá, e falando nisso, quais as consequências? Com esse comportamento, você está induzindo seu filho, sua filha, também a fazer comparações. Quando for adulto, ele terá a tendência de se perguntar: por que não sou como meu vizinho, que é muito mais bem-sucedido, meu colega de trabalho? Ele irá sempre se comparar com os colegas de profissão ou de classe, sabe, de atividade. A comparação semeia ódio entre os irmãos. Dizer que um filho é mais inteligente que outro, que uma filha é mais bonita, é a princesa da casa, é subestimar e diminuir os demais. Não faça isso. Porque a distinção os levará à competição. E o espírito de competição dentro de casa tende a criar um ambiente hostil e, às vezes, insuportável. Então tenha sabedoria. Aí você pergunta: tá, pastor, mas o que dizer? Em vez de incentivar a competição entre seus filhos, prefira dizer. Diga assim: você é excelente com esse jeito de ser. É criativo, você é criativa, é original, acredite no seu potencial, naquilo que é capaz de fazer. Elogia, mas perceba que às vezes você faz coisas que acabam prejudicando a si mesmo, a si mesma. Você precisa pensar nos outros. Você precisa ter mais equilíbrio. Quando pensamos somente em nós mesmos, você diz, acabamos machucando outras pessoas. Então, por favor, faça bem a você mesma, a você mesmo. E quando você diz isso com carinho, com amor, com consideração, com acolhimento, sabe? Principalmente com amor. As crianças têm uma capacidade
tem um radar, tem sensores mentais extraordinários para captarem se nós estamos falando com ressentimento, com raiva, com amor, com cuidado. Eles sabem interpretar isso desde criancinha, muito pequenas. Então, a Bíblia diz, inclusive, na carta de Paulo aos Efésios, né? Capítulo 6, quando diz lá que os filhos devem honrar os seus pais, porque isso é justo, é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem sobre a terra e viva muitos anos. Ali também tem uma recomendação para os pais. Pais, criem seus filhos no temor do Senhor e não irrite os seus filhos. Não crie uma situação de tensão, de graça, sabe? Não irrite os vossos filhos para que não se desanimem. Os pais, olha, você que está me ouvindo, você que é mãe, você que é pai, você produz todo tipo de sentimentos nos seus filhos. Eles podem ser sentimentos negativos, ruins, sabe? Ou podem ser sentimentos bons, otimistas, pensamentos de fé, de alegria. Depende muito daquilo que a gente diz para nossos filhos. Depende muito, sabe? Então que o Senhor Deus te dê sabedoria, te dê graça para fazer isso. Eu quero finalizar aqui este vídeo orando por você. Vamos orar? Eu quero orar com você e por você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, que lhe dê sabedoria e também lhe dê arrependimento até daquelas coisas que você fez, que você disse, que você diz, que não sabia, não tinha consciência o quanto isso era tão prejudicial. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, louvado seja o teu santo nome. Senhor, tu és um Deus de misericórdia, de graça, de bondade. Nós estamos diante de ti, te pedimos agora, Senhor, perdão. Te pedimos perdão por toda palavra, por toda fala, por toda frase dita aos filhos, que foram palavras sem nenhuma sabedoria, agressivas, pejorativas, malévolas. Nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, perdoa tua filha que está orando comigo agora, teu filho. Lava com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Tua palavra diz: se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Te pedimos no nome de Jesus. Agora eu te peço, Senhor, dá para este pai, para esta mãe, graça e sabedoria, discernimento, para saberem criar seus filhos no temor do Senhor, dando direcionamento, ensinando, fortalecendo, motivando seu filho, sua filha, a fim de que eles se animem e tenham um comportamento cada dia melhor, que cresçam em sabedoria e em graça diante do Senhor, que cresçam emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, Senhor. Pai, nós pedimos isso e nós te agradecemos, porque nós sabemos que tu és o Senhor que escuta a nossa oração. Te pedimos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.